Direito e Saúde Pública. A dose certa para sua atualização a qualquer tempo e em qualquer lugar. Olá, eu sou Luciano Oliveira, promotor de justiça, coordenador do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Defesa da Saúde, o CAU Saúde do Ministério Público de Minas Gerais. Eu sou Cristiane Antunha e este é o podcast Direito e Saúde Pública, a dose certa para sua atualização a qualquer tempo e em qualquer lugar. No episódio de hoje, vamos trazer os dados do último relatório sobre mortalidade materna e infantil em Minas Gerais e refletir sobre as ações que podem contribuir para reduzir essas mortes. A nossa convidada é a médica pediatra Marcela Damasio. Doutora Marcela, seja muito bem-vinda mais uma vez aqui no nosso podcast. É um prazer recebê-la. Seja muito bem-vinda, Marcela. Olá, doutor Luciano. Olá, Cristiane. Eu que agradeço o convite. Doutora Marcela, o que o relatório sobre mortalidade materna, infantil e fetal de Minas Gerais mostra, então, sobre a saúde de mulheres grávidas e de crianças no nosso estado? A situação é crítica? Cristiane, eu não diria que a situação é crítica, mas o que chama atenção é que, muito elegantemente, o comitê chama os nossos indicadores, ou diz que os nossos indicadores estão numa situação de estabilidade. Eu diria, acho que mais acuradamente, que nós estamos numa situação de estagnação. Desde quando? Desde 2012, 2013, 2014, os nossos indicadores oscilam muito pouco. Descontado, obviamente, aquele momento trágico da mortalidade materna relativa à pandemia da Covid, e que retornamos agora a patamares um pouco mais altos do que os números anteriores à pandemia. Nesse período aí, eu diria na última década, os nossos indicadores não caíram. Ou se caíram, caíram muito pouco, voltando no ano seguinte, e o que indica que as ações e as políticas que estão sendo tomadas deixaram de ser efetivas, como já foram em décadas anteriores na promoção dessa redução. Doutor Luciano, o que esses dados significam, então, para a sociedade? Nós estamos, em Minas Gerais, com uma razão de morte materna de 47,7 óbitos por 100 mil nascidos vivos e uma mortalidade infantil de 11,4 óbitos por 1.000 nascidos vivos. São dados, como a Marcela disse, mostram uma estagnação. E são dados que estão ainda distantes das metas a serem atingidas. E quando nós falamos de mortalidade materna e infantil, nós estamos falando de indicadores de saúde, do sistema de saúde, que tem a ver com acesso, com qualidade de serviço, sim, mas nós estamos falando de indicadores potentes de desenvolvimento social, de qualidade de vida, de acesso a condições dignas de vida e de humanidade, da população em geral, em especial, né, da população de gestantes, de mulheres em idade fértil e de crianças. Em resumo, mostra que a nossa sociedade, e os dados de Minas, né, a gente sempre diz que Minas é uma síntese do Brasil, então Minas não destoa, vamos dizer assim, do Brasil. Então o Brasil também tem uma mortalidade infantil além dos indicadores desejáveis, das metas desejáveis, e mortalidade materna também. Isso indica que a nossa sociedade precisa evoluir, precisa retomar o caminho de enfrentamento às vulnerabilidades, de enfrentamento, né, e de melhoria de qualidade de vida para todos. Qual que é a meta desejável? No que se refere à mortalidade materna, a meta do Brasil, que está na Agenda 2030, que o Brasil se comprometeu, que ajustou, é de uma mortalidade materna, uma razão de morte materna de 30 óbitos por 100 mil nascidos vivos. Na mortalidade infantil, Minas Gerais se propõe a chegar na mortalidade infantil de um dígito, né? Então de 9,9 pelo menos. São aí, como diz a doutora Marcela nas nossas conversas, né, são taxas, né, e razão de morte materna mais civilizadas, mas ainda, se nós olharmos, por exemplo, lá para o país que nos colonizou, né, para Portugal, eles têm uma mortalidade infantil de 2,5 óbito por 1.000 nascidos vivos, né? E a gente considerar que
que morreu uma criança, morreu uma gestante, é uma tragédia. Então a gente tem que tratar isso com seriedade. Pois é, um dado muito sério, doutora Marcela, que esse relatório indica é que a maioria das mortes maternas e infantis é evitável. Exatamente. Com relação às mortes infantis, estima-se que aproximadamente 64% delas poderiam ser evitadas. Com relação à mortalidade materna, esse é um dado do relatório anterior, porque eles não fizeram essa análise esse ano, mas a gente acredita que a mudança não seja significativa, 94% dos óbitos seriam evitáveis. É muito alto. E é mais alto ou mais contundente quando a gente transcreve esses números em números de pessoas, de indivíduos. Então, para atingir as metas pactuadas pelo Brasil na Agenda 2030, a gente Minas Gerais teria de reduzir 72 mortes maternas todos os anos, ou seja, 72 mulheres jovens o suficiente para estarem grávidas, teriam de não morrer. E com relação às crianças, são 354 crianças que não chegaram a completar o primeiro ano de vida. É um número assustador, né? Demais, né? É um número absurdo. Doutora Marcela, o que poderia ser feito, então, para que essas mortes não ocorressem? São várias ações que poderiam ser feitas. Quando a gente analisa e destrincha um pouco melhor esses dados, a gente percebe claramente que existem 2 elementos muito importantes e que, obviamente, abrem espaço para políticas no sentido de mitigar esses óbitos. São as grandes desigualdades regionais. A gente tem, por exemplo, com relação à mortalidade infantil, a gente tem um índice lá na região leste que é de 15,9, bem acima da média de Minas, enquanto no Vale de Jequitinhonha, na região do Jequitinhonha, é de 9, ou seja, o Jequitinhonha já alcançou a meta estipulada. Então, a gente percebe que a coisa não é só relacionada à pobreza econômica. Tem um envolvimento da sociedade, dos gestores, de quem tem poder de atuar na melhoria da assistência, que pode impactar dramaticamente esses óbitos. E outra situação que a gente olha são as características sociais dessa população. Entre as crianças, quais são as crianças que mais morrem? As crianças indígenas. A mortalidade das crianças indígenas é significativamente maior do que as das demais etnias. Com relação às mulheres, quais são as mulheres que mais morrem? São as mulheres negras e as mulheres de menor escolaridade. Quer dizer, considerar essas vulnerabilidades na hora de determinar políticas locais, porque as políticas precisam ser locais, esses óbitos precisam ser localizados no município e abordados o mais rapidamente possível para que o trajeto do óbito seja traçado e a identificação das falhas, que vão promover ações corretivas e evitar que uma outra gestante ou uma outra criança percorra esse mesmo caminho que leve ao óbito. Doutor Luciano, gostaria de complementar, porque a gente está falando sobre são as minorias que sofrem, né? Exatamente, né? Nós temos aqui o cenário de um resgate que precisa ser feito, né, do nosso país, do nosso estado, com essas populações vulneráveis. Então, nós temos que olhar, são questões que estão refletindo na saúde, mas que não necessariamente estão dentro da política de saúde. Então, se nós melhorarmos acesso à renda, redução das desigualdades, acesso à moradia, educação, né? As crianças que mais morrem, a mortalidade infantil mais alta é entre as crianças de mães que não tiveram escolaridade. Então, a gente precisa resgatar isso. E no âmbito do setor saúde, né, tendo esse olhar, nós precisamos de pensar, né, aqui em Minas Gerais, as crianças mais morrem no período neonatal precoce. E as mulheres, atualmente, vítimas de hipertensão na gravidez. Isso tem a ver com cuidados para a mulher lá na gestação. Então, no que se refere ao setor saúde, nós olharmos para esses dados e pensarmos no município, no estado, quais as iniciativas que nós podemos ter para, por exemplo,
atrair precocemente as gestantes, e aí nós sabemos, nós temos dados, né, Marcela, de meninas de 14 anos que estão engravidando, onde a mortalidade infantil é muito alta. Então, quem são essas meninas? Certamente vítimas de violência, em boa parte. Então, dificilmente tenha coragem de anunciar sua gravidez. Então, qual a estratégia que localmente eu posso fazer como gestor? Divulgação, agentes comunitários de saúde, alertas, amigos, acolhedores da população, né? E garantir que as gestantes façam pelo menos 6 consultas pré-natais, sendo a primeira delas até a 12ª semana de gestação, e que esse pré-natal seja com qualidade, com classificação de risco, né? E seguindo os protocolos que estão estabelecidos pelo Ministério, pelo Estado, né? Isso mesmo, doutora Marcela? É exatamente isso. Dentre as mortes, mesmo entre as mortes infantis, que como o doutor Luciano disse, o maior componente é o componente neonatal precoce, ou seja, são aquelas mortes de bebês até o 6º dia de vida, elas são sensíveis à melhoria dos cuidados à mãe. Em quais momentos? Desde o planejamento familiar, durante o pré-natal e durante a assistência ao parto. Isso impacta não apenas o óbito, mas impacta também a qualidade das crianças que sobrevivem, por exemplo, a um nascimento prematuro. Né? Porque, além de reduzir a prematuridade, melhora as condições em que esse bebê vai ser tratado e, eventualmente, sobreviver a um começo difícil de vida, né? Diminuindo, por exemplo, as paralisias cerebrais, algumas deficiências que podem ser prevenidas com esses cuidados anteriores ao parto, durante o parto e imediatamente após o parto. Então, é muito importante um reforço na qualidade, no acesso e na qualidade ao pré-natal. O doutor Luciano está perfeitamente correto. Isso para a gente atingir um número mais significativo. Tem algumas outras políticas que são muito interessantes. Mês passado, nós comemoramos o Agosto Dourado, que é o mês destinado ao aleitamento materno, e sabes que o aleitamento materno exclusivo até o 6º mês de vida, o que depende de políticas de apoio da família, políticas institucionais e políticas governamentais, tem o condão de, isoladamente, reduzir a mortalidade infantil em mais de 13%. Então, são essas políticas que podem surtir efeito. Doutor Luciano, o relatório também aponta grandes disparidades regionais, como a doutora Marcela nos disse. Qual que é o cenário atual? Dentro do cenário que Marcela colocou de estagnação, nós temos também a repetição, né, das regiões leste e nordeste de Minas Gerais como aquelas que têm as maiores razão de morte materna e taxa de mortalidade infantil. Nós podemos avaliar isso dentro de alguns cenários, em termos dos componentes sociais, dos determinantes sociais da saúde, que nós temos populações vulneráveis nessas regiões. Podemos pensar em relação a engajamento, acesso a serviços, né? São regiões, principalmente a Nordeste, em que você tem grandes distâncias para acesso, principalmente se a gente for pensar nas gestações de alto risco. Mas é um dado que incomoda profundamente, né? Embora nós, como mineiros, né, nós saibamos que o nosso estado é muito heterogêneo, nós temos que trabalhar para que a gente tenha, né, o mineiro do Nordeste e do Leste com a mesma chance de nascer com vida, falando da mortalidade infantil, que o mineiro do Sul de Minas e de outras regiões. Mas voltando ao tema
muito grande no estímulo a políticas locais que possam levar a resultados positivos na redução dessas mortes evitáveis. Pois é, temos até o projeto Melissa, né, doutor Luciano, que é um projeto aqui do MP que prioriza o enfrentamento à mortalidade materna e infantil. Queria que você falasse um pouco sobre o projeto e sobre os resultados positivos. O projeto Melissa, ele vem na esteira de compromissos institucionais que o Ministério Público tem. Primeiro, na Constituição, como instituição que deve velar pelos direitos sociais individuais e disponíveis, pela saúde e no nosso planejamento estratégico, nós temos lá a atenção primária à saúde, né, como uma das prioridades. E o país como um todo tem o compromisso na Agenda 2030 de acabar com as mortes evitáveis de crianças com menos de 5 anos, trazer a mortalidade infantil para 1 dígito e a mortalidade materna para 30 óbitos por 100 mil nascidos vivos. Então, é a partir disso, né, dessa responsabilidade que o Ministério Público tem atuado. Em que vertente? Na vertente de contribuir para a redução da mortalidade materna e infantil em defesa de um pré-natal de qualidade e adequado. Então, fomentando práticas de acesso, né? Então, que as gestantes, cobrando os gestores, iniciativas para que as gestantes façam 6 consultas pré-natais, sendo a primeira delas até a 12ª semana de gestação. Nós temos um roteiro de atuação para todos os membros do Ministério Público, para se engajarem nessa luta, cobrarem uma atenção primária, porque a gestante de risco habitual faz o pré-natal na atenção primária. Então, cobrarem uma atenção primária que tenha equipe completa, né, que não falte médico, não falte enfermeira, efetivamente disponível. Então, que a gente dê o recado em todos os municípios que não pode valer a regra do gestor que finge que paga, profissional de saúde que finge que trabalha. A gente não pode aceitar a redução de jornada, profissional que não comparece, day off. Então, o projeto Melissa é esse chamado para que toda a instituição se empenhe no alcance dos ODS. Agora, em termos de resultado, né, nós temos já resultados na região norte, nordeste e leste de Minas Gerais, embora elas ainda continuem com as piores taxas de mortalidade infantil e razão de morte materna. No que se refere ao indicador meio, que é esse das 6 consultas pré-natais, nós percebemos claramente uma evolução. Quando nós começamos o projeto em 2021, nós tínhamos uma quantidade muito pequena de municípios que atingiam as metas do Ministério da Saúde. Hoje, né, o número de municípios que atinge, que consegue que as gestantes façam 6 consultas, né, e captem essa gestante até a 12ª semana de gestação é a grande maioria. Hoje o nosso trabalho, e é o que a gente vai propor, eu, Marcela, os demais parceiros, Secretaria de Estado da Saúde, o Ministério da Saúde, nós irmos atrás daqueles municípios que não estão atingindo a meta. Então, agora, para além dessa divulgação geral e desse chamamento de todos os atores para atuar, nós queremos ir atrás dos municípios que estão ficando para trás para auxiliá-los. O projeto Melissa não busca responsabilizar e punir ninguém, mas mobilizar todos para que a gente consiga dar um pré-natal de qualidade e contribuir para a redução da mortalidade materna e da mortalidade infantil. Doutora Marcela, gostaria de complementar? Eu acho que muito acertadamente o projeto Melissa mira na atenção primária. E todos os indicadores, inclusive o relatório, esse último relatório com os dados de 2022, corrobora o acerto em focar na atenção primária. Hoje, a causa mais importante de mortalidade materna são as doenças relacionadas à hipertensão, que é uma condição que é identificada e tratada durante o pré-natal. Até o relatório anterior eram as hemorragias, embora ainda seja uma condição muito importante, na verdade são as 2 mais importantes causas de morte materna, a hipertensão, a doença hipertensiva específica da gravidez, ela é abordada no pré-natal. E ela tem uma repercussão muito grave sobre a continuidade da gravidez, impactando a prematuridade, que é a nossa primeira causa de mortalidade infantil dentro do componente neonatal. Então, é muito acertado focar na atenção primária. No episódio de hoje, então, falamos sobre o cenário atual das mortalidades materna e infantil em Minas Gerais, com as participações da médica pediatra Marcela Damasio, do promotor de justiça Luciano Oliveira e minha, Cristiane Antunha. Doutora Marcela, muito obrigada. Foi ótimo recebê-la. Eu que agradeço, sempre à disposição.
O roteiro desse episódio é de Luciano Oliveira, quem assina a direção é Eduardo Cury. O podcast Direito e Saúde Pública é uma produção do Ministério Público de Minas Gerais. Eu já convido você para o nosso próximo episódio, dia 16 de setembro, no Spotify. Você também pode escutar na Rádio MP e também no YouTube. Até lá! Direito e Saúde Pública. A dose certa para sua atualização a qualquer tempo e em qualquer lugar.